Assim, sobre o aspecto operacional da exposição. Quantos quadros você trouxe? Sobre a técnica dos quadros? Eu trouxe acho que 14, né? 12 telas com as medidas de 1,20 m por 2,30 m mais ou menos, né? E o tema é os semeadores do bem, as pessoas que têm a essência do bem em prol da humanidade. São todas com a mesma técnica? A técnica é um impressionismo. Se você olhar de longe, ela é nítida. Mas se você chegar bem pertinho, não passa de um borrão nítido. É óleo sobre tela? É óleo sobre tela. E foram pintados assim, mais ou menos na mesma época? Ou foram esse projeto, ele nasceu depois que nasceu o Estado Islâmico, que começou a cortar o pescoço dos cristãos. E eu pensei em fazer um contraponto ao Estado Islâmico, não insultando eles, porque senão eles vão fazer comigo igual eles fizeram com o Charlie Hebdo, mas simplesmente mostrando que essa história de cortar o pescoço não vai resolver nada. Tem que fazer o bem, igual fazia São Francisco de Assis. Então você já pintou visando essa exposição? Ou eram quadros que você já tinha pronto? Não, eu pintei especificamente. Inclusive ficou faltando alguns personagens que não deu tempo e, sabe, vai acumulando muito trabalho, então não tem dado muito tempo, mas na verdade ainda teria mais alguns personagens para me acrescentar ali, de pessoas, né, que trabalham em prol do bem da humanidade. Então você já começou a pintar pensando nisso? Especificamente para combater os semeadores do mal. E desses quadros que você pintou, o que você destacaria que chama mais atenção? São vários temas, né? No tema religioso, dos personagens do Brasil, eu destacaria, no caso, Chico Xavier, nos personagens do Brasil, não desfazendo da Zilda Arnes, não desfazendo da Lima Dulce, nem do profeta João de Maria de Jesus, que também eu sou fã dele. Mas o Chico Xavier parece que ele fala mais a linguagem do espírito brasileiro. Isso é do tema religioso, né? Aí do tema ecologia, em prol do bem da humanidade, no que tange a ecologia, eu destacaria o Chico Mendes. Eu ficaria com o Chico Mendes, não desfazendo também da Marina Silva, que a obra dela está só no começo. Mas o Chico Mendes, digamos assim, que a obra dele está completa, porque se você quiser fazer uma comparação em liderança, porque a liderança pelo sacrifício, ela é uma liderança que marca mais a humanidade, porque Jesus, ele é um líder, é o líder que derrotou todos os exércitos sem dar um tiro, sem dar uma espadada, apenas com a palavra, porque ele sacrificou a sua própria vida. E o Chico Mendes, a obra dele é tão grande, tão grande, tão grande, que é inimaginável, porque ele sacrificou a sua própria vida. Você falou em religião e meio ambiente, você dividiu a exposição assim? Você subdividiu? Eu dividi o espírito humano, né, e o espírito da natureza. Eu escolhi dois temas. No espírito da natureza, eu elegi essas duas pessoas. Eu escolhi também o espírito político, no qual eu destaquei duas pessoas que fez o bem para o Brasil, na minha opinião. Foi o presidente Itamar Franco, que eu não retratei, mas eu retratei o senador Pedro Simão. Por que o Pedro Simão? Porque o Pedro Simão passou 60 anos na política e não tem nenhuma mácula que eu conheça da carreira dele. Então, você vê a pessoa ficar na cova dos leões 60 anos e sair limpo, merece, né? Merece. Então, na política, eu escolhi esse personagem. João, fala um pouco agora sobre a sua carreira.
formação, se você Eu, estudou, se você eu sou autodidata. Eu comecei muito jovem na pintura, né, com 10 anos, 1962, eu nasci em 1952, lá no Paraná, eu trabalhava na roça. E nas horas do almoço, nas horas vagas, eu ficava retratando as pessoas com carvão que eu pegava no mato e ficava retratando. E aí eu fui aprimorando. Isso você era pequeno ainda? Pequeno. Aí depois fui trazido para São Paulo pela minha irmã e eu tentei viver da arte, né? Daí eu fazia exposições na Praça da República e no Embu das Artes. Mas o valor do quadro não passava muito de um valor de um prato de comida, ou seja, eu fazia para comer só. Aí eu fui contratado para fazer um retrato de uma senhora, Dona Eugênia, e ela tinha uma imobiliária lá na Granja Viana. Eu tinha 16 anos, eu fui retratá-la. E vendo o empreendimento imobiliário, eu comecei a dar palpite, né? Porque eles lá faziam uns lotes muito pequenininhos, muito fininhos, 5 de frente por 60 de fundo. Aí eu, conversando lá com o Paulo Alcântara, que Deus o tenha, que era o dono da empresa, né? Falei para ele, por que você não faz uns lotes que a pessoa possa ter cachorro, ter cavalo, ter tal? Que até chamei de rua urbana, até fiz esse projeto, existe esse projeto aí no site. E aí começou minha carreira, ajudei a fazer a Granja Viana, trabalhei 10 anos. E aí eu fui contratado por um professor universitário, o Dr. Rubens Almonacide, que era sócio de um banco, para projetar novas cidades. E eu trabalhei no Mato Grosso, ajudei para projetar para ele 3 cidades e ajudei a abrir 5. Depois ele comprou uma área grande no sul do Pará, eu também abri uma cidade lá. Depois passei a abrir para mim mesmo. Hoje eu estou abrindo 2. Uma para 100 mil famílias, que fica ali no 53 da Castelo Branco, né? Pega no 51 e vai até o 54. E tem 7 quilômetros de profundidade até o Rio Tietê. Eu faço um projeto misto. A fachada da rodovia eu faço um projeto comercial para dar emprego e para dar dignidade para o projeto. O fundo, eu fiz um projeto industrial, que já tem 118 indústrias funcionando lá, incluindo a Gerdau, que dá 4 mil empregos. E o meio é residencial, moradia, ou seja, o meu projeto, ele é assim, a pessoa mora e trabalha no mesmo local, não tem que se locomover de ônibus, largar a família, deixar os filhos para o narcotraficante adotar, nada disso. É um projeto com autossuficiente. Aí eu estou fazendo um outro em Goiás, fazendo lá em Cristalina, Goiás, fazendo Nova Caledônia. Lá é 20 mil famílias. Fachada da rodovia, eu tenho 5 quilômetros, começa no quilômetro 60 e vai até o quilômetro 66, tem mais ou menos 5,5 km de frente para a rodovia, que eu também joguei centros comerciais. E joguei moradia no meio e industrial no fundo, mas está no começo ainda. Você pode dizer que você é artista e empreendedor Eu urbano. sou empreendedor urbano. Por isso que você se interessou Me interessei essa por exposição isso, aqui também. exatamente. Quer dizer que de arte não deu. Não, viver de arte só depois que você não precisa dela. Hoje, por exemplo, que eu faço exposição em Paris, na Itália, no Japão, existem os investidores que compram meus quadros por uma tabela. Existe uma tabela, você pega no site aí, tem o valor por centímetro, né? O valor por centímetro quadrado das minhas obras. Mas é porque hoje, graças a Deus, eu não preciso mais. Escuta, você já expôs no exterior? Já expus no Japão, já expus no Louvre, né? No Museu do Louvre, já expus na Itália, e em muitos lugares, né? Assim que eu tô Mas lembrado. assim, não uma exposição temática, obra assim, em geral. Não como aqui, né? Não uma exposição temática. Não, sempre obras no Obras geral. que você já No tinha caso, em Paris, nós fizemos O êxodo. o êxodo. Nós fizemos a movimentação humana. Ou seja, por exemplo, agora se eu tivesse que pintar o êxodo, hoje eu teria que pintar aquele êxodo que está saindo do Oriente Médio entrando lá na Europa. Eu acho que só o quadro, pelo quadro em si, ele não tem grande valor. Por exemplo, falamos daquela tela ali, a limpa com fogo. Tá vendo aquela limpa com fogo? Sim. A limpa com fogo aqui no Brasil é um tema que eles evitam a falar sobre ele,
porque as áreas das favelas são muito valorizadas. Então não tem jeito de tirar a favela, eles tacam fogo para fazer a limpeza. E eu pintei essa tela chamada de limpa. Quer dizer, então que você é do Paraná, nasceu na zona rural, trabalhou na roça, até que idade? Até 16 anos. Aí veio para São Aí Paulo, vim para São Paulo para tentou viver de viver arte, só de não deu arte, certo, não deu certo. acabou entrando no ramo no ramo imobiliário. imobiliário. E graças a Deus fui bem sucedido. E agora pode fazer as duas Agora eu coisas. posso fazer o que eu gosto de fazer. Você disse que expôs no exterior, em que ano foi mais ou menos? Você lembra? Você tem um currículo aí? Tá aqui. No Carrossel do Louvre, eu fiz a exposição do dia 24 ao dia 26 do Louvre de 2014. 2014. Só o ano já tá bom. Museu do Louvre. Vamos falar mais. Fizemos no Japão, também faço uma obra social na África, em prol das reformas urbanas, que lá na África, nesse lugar que eu fui, que é a Libéria, até o palácio do governador era uma favela. Então eu tenho ajudado. Aí eu fiz aqui este aqui foi em Petrópolis, né? Então nós fizemos em Petrópolis, na Galeria Raul Leone, agora em 2015. Fizemos também os agricultores. Aliás, estamos fazendo, está terminando hoje, né? No metrô de São Paulo, chamado Linha da Cultura. Lá eu estou expondo os agricultores. A Linha da Cultura, três estações: Santa Cecília, Santana e Vila Prudente. Essa tá aí. Tá terminando acho que hoje. tá bom, é só para eu ter uma... Não mais, né? Qual a primeira exposição que você fez, quando foi? Você lembra? Eu fiz na exposição itinerante, né? Que nós fizemos para mostrar o projeto Êxodo. Desde 2010, né? Foi em 2010. Nós fizemos um itinerante pelo Brasil todo, expondo nas praças públicas. Para conhecer melhor o projeto, como é que é mesmo, tem que entrar no institutoexodo.com.br. Tá jóia, acho que tá bom.